Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. E os amigos da internet também. Sejam bem-vindos aqui pela Casa do Caminho. Então, está frio lá fora, mas aqui está quentinho. Esse quentinho renova toda a nossa fé e a nossa esperança, né? Então, nós vamos começar com alguns recados. O primeiro recado que eu queria deixar registrado aqui, né, é que nós estamos com as cestas básicas, né? Então, agora nós estamos atendendo mais famílias, então nós precisamos de colaboração para a confecção da cesta, né? Então, nós agradecemos já desde já, né, quem pode auxiliar com essa cesta básica, trazendo 1 quilo de alimento, né, não perecível. Então, nós agradecemos esses amigos, que é muito importante para nós e também para casa. E nesse mês agora nós vamos precisar de... Aqui ainda estamos... Em abril aqui ainda. Última semana, né? Leite em pó, arroz, óleo, biscoito, açúcar, né? Então, esses alimentos vão compor a cesta, porque para nós talvez não faça muita falta, né? Que nós temos, graças a Deus, recursos para conseguir isso, mas para quem não tem nada, isso é muito importante. Então, eles vêm aqui necessitados mesmo dessa cesta, que é o único recurso que eles têm, né? E nós também temos o trabalho de sábado, das 17 horas, 18h30, sai daqui, esse trabalho que é de lanches, entrega de lanches, que a gente faz aqui no Carandiru, né? Aqui na Redondeza, e a gente precisa, né, ou trabalhadores que possam auxiliar, né? Ou então pessoas que queiram ajudar a confecção dos lanches, que esse trabalho também a gente leva um café quentinho, um Toddy, um Nescau, né? Quentinho, um pãozinho, né? Que eles precisam desse alimento. Também eles já formam uma fila lá grande para receber. E esse amor que vai junto com todo esse lanche. Nós também temos aqui a sexta-feira, nós temos também esse trabalho que é para as pessoas, para os dependentes químicos. Obrigado, Socorro, que às vezes a memória vai... Então, para familiares, né? Geralmente são os familiares que procuram. Esse trabalho é feito sexta-feira, às 20 horas, e ele tem palestra e passe também. Também temos gestantes, já começou, né? Já. Primeiro e terceiro domingo, às 9 horas da manhã. E das 9 às 11. E no final, nós temos também o enxoval do bebê que ele recebe, né? Então, nós temos domingo também, junto com a palestra, 10 horas da manhã. Nós temos também evangelização infantil, que é feito aqui. E que, se alguém souber de alguma família que precisa, que vem também na palestra e traz a criança e ela fica lá também aprendendo. Não é brincando, não. A gente brinca, mas também tem os ensinamentos do Espiritismo, tá? Então, agora nós vamos... Acho que é só isso. Né? Então, nós vamos agora, como de costume, fazer um agradecimento, nos preparando. Já sintonizados com essa casa, com esse ambiente. Vamos deixar as preocupações de lado. Vamos agradecer esses amigos espirituais, que aqui nós já podemos sentir essa diferença de ambiente, que nos vão acalmando, nos vão tirando todo o peso da semana, nos vão aliviando. E assim, nesse momento, nós agradecemos ao Pai por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui nesse lugar quentinho,
nesse lugar de autoelevação, iluminação, tão necessário para a nossa alma, para o nosso corpo físico, para o nosso espírito, porque nós precisamos desse oásis necessário para a nossa sobrevivência. E é assim, Pai, que nós te agradecemos de joelhos em espírito, Pai, por todas essas bênçãos que o Senhor derrama todos os dias por nós. Essa força que o Senhor nos dá, essa coragem, esse bom ânimo, essa esperança de vida, esse momento que é que nós vamos passar agora essa noite, para conhecer um pouco mais do seu Evangelho, nos sintonizar com todo esse amor que o Senhor, há mais de 2000 anos, nos trouxe, e que aqui nós estamos para esse aprendizado, para nos renovar, nos fortalecer. Então, agradecidos por esses momentos, obrigado ao plano espiritual aqui presente, esses amigos que nos abraçam e que nos fortalecem. E agora, mais fortalecidos, vamos ouvir essa palestra, deixando tudo lá fora, o que nos deixou preocupado, deixa lá fora, e agora vamos nos renovando para que nós possamos assimilar essas informações aqui passadas. Que assim seja. Então, a palestra de hoje, o tema é Trabalho Sem Exagero, e é do livro Todos Precisam de Paz na Alma. E o José Roberto, nosso palestrante, seja bem-vindo e seja feliz na palestra. Boa noite a todos. É sempre uma alegria, né? O nosso encontro, quando podemos falar do Evangelho de Jesus. E principalmente hoje nós vamos falar de um tema bastante pertinente, que é trabalhe sem exageros, né? Muito bem. E é do livro Todos Precisam de Paz na Alma, que o Raul Teixeira psicografou, espírito de Benedita Maria. O Livro dos Espíritos, na sua parte terceira, sabe que o Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes. A primeira parte é da criação, a segunda parte do mundo espiritual, a terceira parte das leis morais e a quarta parte das esperanças e consolações. E justamente a lei do trabalho, ela se insere nas leis morais. Por que as leis morais? Porque o trabalho faz parte do desenvolvimento do nosso espírito. Né? Nós como espíritos na realidade. Né? E o que ocorre é que nós nos comprometemos na espiritualidade a determinadas tarefas, determinadas missões que nós temos que cumprir nesse planeta. Junto com o Ministério da Reencarnação, nós temos esse compromisso, fazemos esse planejamento. Na realidade, nós nunca cumprimos o planejamento na sua totalidade. Nós fazemos uma série de propostas, fazemos uma série de planejamentos, e quando nós chegamos aqui, Joana de Ângeles diz o seguinte, que nós entramos naquele estado de inconsciência dos nossos deveres. Então, nós nos esquecemos dos nossos compromissos, tudo aquilo que nós assumimos. Mas, instintivamente, nós sabemos o que nós temos que fazer, porque as oportunidades do trabalho nos são oferecidas. E ocorre que o trabalho é algo necessário, como diz aqui na sua o Raul Teixeira, diz a Benedita Maria através do Raul Teixeira, que o trabalho que sustenta a produção e que apoia o consumo, a fim de que mais se possa produzir, aumentando a velocidade do progresso da sociedade. O trabalho é, portanto, valiosa atividade que oferece a quem o realiza credenciais luminosas para a subida árda do Criador. Então, vou começar contando uma fábula que diz o seguinte. Existia um sábio e seus seguidores. E eles estavam passando por um campo e eles viram uma casinha muito pobre, uma pessoa assim muito humilde, uma pessoa assim desnutrida,
e com os seus filhos, assim, bastante, com um aspecto muito ruim. E tinha uma vaquinha. Aí o sábio disse para o seu discípulo: pergunte a esse homem como ele se sustenta. Aí o discípulo do sábio chega a esse senhor e pergunta: como é que vocês se sustentam? Olha, nós temos essa vaquinha e nós tiramos leite dessa vaquinha, nós bebemos esse leite, fazemos um queijo, e aquilo que excede, nós vendemos. E assim nós vivemos. Aí o sábio ainda incita o seu discípulo a perguntar se ele era feliz. Falou: você é feliz? Falou: não, olha, mas é o recurso que tenho, que eu conheço. Isso é o que eu conheço, isso é o que eu faço. Aí o sábio disse para o seu discípulo: a hora que ele se distrair, pega essa vaquinha, puxa a vaquinha e vamos levar conosco. Falou: mas poxa vida, é o único sustento deles? Não interessa, faça isso. Chegou perto assim do precipício e jogou a vaca no precipício. Matou a vaca. E foram embora. Foram embora. Passaram-se muitos anos. O sábio já estava no plano espiritual, já não vivia mais entre nós encarnados. Os discípulos estavam passando por aquele campo. De repente viram, no lugar que aquele senhor necessitado estava, havia uma outra pessoa. Uma pessoa saudável, né? Boa, bem trajado, crianças saudáveis, uma casa bonita, hortas bem plantadas, criação de galinhas. E por que não também tinha algumas vaquinhas. Aí o discípulo do sábio pergunta: aqui não morava um senhor que tinha uma família assim, assado? Eu falei: não, somos nós. Como vocês? Eu falei: somos nós. Mas o que aconteceu? O que se deu com vocês, que vocês estão nessa forma assim, tão, né, esse progresso? Aí ele falou: olha, é o seguinte, nós tínhamos uma vaquinha, e essa vaquinha dava leite, a gente tomava o leite da vaquinha, vendia o que sobrava, né? E vivíamos assim. E um dia, desgraçadamente, ou felizmente, essa vaquinha caiu num precipício, morreu. E nós nos vimos obrigados a achar alguma alternativa. Começamos a fazer uma horta, plantar alguma coisa, alguns legumes, algum cereal. E daí começamos a progredir. E nesses anos, nos últimos 6 anos, nós conseguimos chegar a esse patamar aqui. Nós temos essa propriedade, está tudo certinho e tal. Então, aí o discípulo sábio entendeu por quê. Quando se sai da zona de conforto, se sai da ociosidade, se sai daquele de só se recebe para viver, se faz alguma coisa proativa, então existe o progresso. E esse progresso se dá em todos os sentidos, não é só no sentido material, é principalmente no sentido espiritual. Jesus, através do Evangelho de Marcos, né, diz as seguintes palavras: eu trabalho e meu Pai trabalha até hoje. Então, quando nós vemos a obra da criação, nós vemos que o nosso Criador trabalha nessa paz universal que existe, nesses mundos que estão em evolução, desde o mundo primitivo até os mundos celestiais. E que quando nós vamos apelar para o mundo científico, nós vamos ver o seguinte, que existe um satélite, o Hubble, que este satélite que hoje nos traz todo esse conhecimento, ele está a 100 mil quilômetros da órbita da Terra. E esse satélite nos traz algumas informações muito importantes. Traz informações que nós temos, se tem conhecimento até então, de 200 bilhões de galáxias iguais à nossa, que é a Andrômeda, que é o nosso sistema solar, que são galáxias de segunda grandeza, como nós não podemos deixar de pertencer a uma segunda grandeza também, né?
Existem mais 100 bilhões, cerca de 100 bilhões de galáxias de primeira grandeza. Isso é que nós conhecemos agora. Esse satélite deveria estar desativado já no ano de 2016, que é o ano presente, mas por questões, inclusive, de alguns acertos e questões financeiras, inclusive da NASA, ele será lançado em 2018, provavelmente, é o planejamento. Ele vai estar, esse está a 100 mil quilômetros da órbita da Terra. Esse vai estar a 1.500 quilômetros da órbita da Lua, com lente 3 vezes maior. Então veja, se nós pensamos que conhecemos alguma coisa da obra do nosso Pai, nós estamos enganados. Nós vamos saber muito mais. Nosso Criador trabalha, o universo está se expandindo, nós não temos o conhecimento exato, nós temos uma tese inicial, que é a teoria do Big Bang, que foi a grande explosão, que foi o início de tudo, mas nós não sabemos até onde isso vai parar. Então veja só o que a ciência está nos mostrando e que vem de encontro àquilo que a doutrina espírita nos oferece em matéria de informações. São os mundos que existem, que vários e vários sistemas existem, e a criação é incessante. Como disse Jesus, meu Pai trabalha e continua trabalhando. E nós não precisamos ir no macrocosmos para poder observar esse trabalho. Se nós observarmos o nosso planeta de uma forma tranquila, de uma forma serena, existe a evolução constante, como diz Emmanuel, do átomo ao arcanjo, ou seja, nós estamos nesse ritmo de progresso, estagiando pelos reinos mineral, vegetal, animal, né? O princípio inteligente se desenvolvendo. Não, nós passamos por essa fieira já. Imagina o quanto nós temos que progredir. Por isso que nós temos que ter confiança, nós temos que ter paz, nós temos que ter alegria de ter oportunidade dessa encarnação. A alegria de superar os nossos problemas. Chico já dizia, se não fossem os problemas, eu não teria saído do lugar. Esses entraves é que nos levam ao desenvolvimento. É quando a vaquinha é jogada no precipício, é que nós temos a oportunidade de buscar alternativas do trabalho, do progresso. Então, os espíritos nos esclarecem nessa terceira parte das leis morais, no segundo capítulo, na questão 674, da necessidade do trabalho, que o trabalho é imposto ao homem como meio de progresso, como meio de evolução. E nós temos o trabalho de uma forma, às vezes, errônea. Nós entendemos que isso daí é um castigo. Não, o trabalho é uma bênção de Deus. E falar em trabalho, só para fazer um parênteses, nós estamos próximos do Dia do Trabalho, né? O 1º de maio. Né? Domingo, caiu no domingo. Por quê? O Dia do Trabalho não se trabalha. O Dia do Trabalho se descansa. Se celebra o Dia do Trabalho. Mas por que foi estabelecido o Dia do Trabalho? É a grande pergunta. Acontece que, na época da Revolução Industrial, esse trabalho era feito de forma não regulamentada. Pessoas que trabalhavam de 16 a 18 horas por dia. Imagina, se já tem 24 horas, como é que trabalhar 18 horas por dia? Acontecia isso. E nos Estados Unidos, mais precisamente na cidade de Chicago, no dia 4 de maio de 1886, houve uma revolta dos empregados ou dos trabalhadores, principalmente da indústria têxtil, né, que era a indústria que mais trabalha, que mais absorve mão de obra ostensiva, né, sobre esse abuso que existia sobre o horário de trabalho. Então o que ocorre? Ocorre o seguinte: houve uma revolta muito grande, houve uma repressão, houve mortes, e isso ficou marcado, né?
Mas isso foi o início, justamente, né, de que eles estavam adquirindo a condição necessária, ou seja, paz na alma, paz para trabalhar. E aconteceu que houve esse acerto, começou a haver essa regulamentação. E no Brasil, como não podia deixar de existir, foram os imigrantes, né, os imigrantes italianos principalmente, que em 1917, aproveitando a data de 1º de maio, já que tinha ocorrido nos Estados Unidos, fizeram uma grande greve, um grande protesto. E aí começou então a se dar atenção nesse sentido de que deveria ter uma regulamentação do trabalho, daí surgiu a consolidação mais adiante das leis do trabalho, e em 1924 o presidente Arturo Bernardes então resolveu dar o Dia do Trabalho como um dia oficial, onde se celebra não exatamente o trabalhador, mas se celebra o trabalho, por isso chama Dia do Trabalho, né? O Dia do Trabalho. Porque o trabalho é uma bênção, é aquilo que Deus nos fornece como meio de subsistência e de evolução. A lei do trabalho, como não deixa de ser, uma lei natural. E a lei natural é uma lei divina, é aquilo que o Criador nos estabelece. Toda lei natural é lei divina. Se nós olharmos no livro dos Espíritos, na parte terceira, nós vamos ver lá das leis morais, que tem a lei do trabalho, a lei da reprodução, a lei da destruição, a lei da adoração, que são todas leis divinas ou naturais. São aquelas leis que os espíritos ditaram para Kardec através dos médiuns, né? E Kardec, então, naquela oportunidade, que ele codificou o livro dos Espíritos, né? Nos mundos aperfeiçoados também se trabalha. Não da forma que nós costumamos trabalhar. Se trabalha de outra maneira. Por quê? Porque nos mundos aperfeiçoados, a matéria é diferenciada, a matéria é quintessenciada. A nossa matéria é uma matéria própria do mundo de provas e expiações. Já esteve uma matéria mais embrutecida quando nós encarnamos pela primeira vez no mundo primitivo. Então, se nós olharmos, né, se nós compararmos o progresso que a humanidade teve, ou que o ser humano teve, inclusive na sua própria formação, desde o mundo primitivo até o mundo atual, é uma coisa fantástica. Uma coisa fantástica. Mesmo se nós compararmos a 3, 4 séculos, nós vamos ver que o ser humano ele está se desenvolvendo na sua forma e naquilo que nós consideramos padrão. O homem está se desenvolvendo. Existe uma ideia muito errada, né? Falando que o mundo está com problema, o mundo está perdido. Não, o mundo não está perdido. Muito pelo contrário. Nós estamos em plena evolução. Nós estamos em plena transformação. Houve épocas em que essa transformação foi muito mais dolorosa, foi muito mais sentida. Hoje nós podemos falar, poxa vida, mas tem lá o problema do Estado Islâmico, mas tem um problema aqui, tem um problema ali. A espiritualidade nos coloca o seguinte, que em toda a população encarnada, digo encarnada, né, que nós falamos 7 bilhões de espíritos encarnados, não da psicosfera que estão aguardando, inclusive, a oportunidade, que é 4 vezes mais, né? 4 vezes mais. Dos 7 bilhões que estão aqui encarnados e que está havendo uma renovação com a nova geração que está vindo agora, desses 7 bilhões, a espiritualidade diz que somente 3% dos que estão aqui encarnados é que não estão com boas intenções, ou seja, não estão voltados para o lado do bem. E por incrível que pareça, fala que 97% está. Aliás, nós podemos tirar uma média entre nós aqui. Quem de nós aqui não tem um propósito do bem? Pode ser que nós não estejamos praticando com toda a potencialidade que nos é oferecida, com todas as oportunidades que nos são oferecidas, mas todos nós
temos essa tendência. Nós temos essa semente divina já desenvolvida para o lado do amor, da fraternidade. A nossa irmã aqui falou do trabalho social, né? Do trabalho que está sendo que é realizado no centro espírita, como é realizado também em outros núcleos religiosos. Porque o bem não vê religião. O bem, ele não vê raça. Ele não distingue, não existe distinção. As religiões voltadas são basicamente voltadas para o bem. Quando se diz religião, se diz religar com o Criador. Existem conceitos errôneos sobre algumas religiões, porque pessoas usando o nome da religião cometem atos falhos. Como a própria Igreja Católica, o próprio cristianismo que nós abraçamos como filosofia, cometeu em séculos atrás, através da Inquisição, através das perseguições e tudo mais. Então as religiões significam o seguinte: religião é a religação com Deus. E na realidade, dentro da nossa escala de valores, nós temos o quê? Nós temos o Criador, Deus, que não é uma figura antropomórfica, não é igual a nós. Quando se fala que nós somos criados à sua semelhança do amor, da semente do amor que o Criador planta para que nós possamos evoluir. Porque não é quem é Deus, é o que é Deus, segundo a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Então, Deus é a primeira figura na nossa escala. Segundo, nós temos a família. E por que a família? Porque é onde nós estamos encarnando para ter todas essas oportunidades que nós estamos falando. Em terceiro lugar, é o trabalho. Em quarto lugar, é a religião. Porque não adianta, se nós não cremos em Deus, se nós não temos o amor desenvolvido pelo próximo que começa na nossa família, se nós não temos o trabalho para a nossa sustentação, nós não temos condição de frequentar, nós não temos... Qual seria a prioridade? Vir ao centro espírita ou o trabalho para se sustentar? Seria o trabalho para se sustentar, mas nunca deixando de ter Deus como figura principal. Porque quando se fala de religião em quarto lugar, nós já estamos falando em Deus. Deus está sempre presente, é aquilo que nós devemos sempre ter em mente. Ter a fé e esperança, a fé e a determinação, para que nós possamos ter paz, para que nós possamos trabalhar os nossos sentimentos na forma de alegria, de conforto. Nós temos tantos problemas existentes aqui no nosso dia a dia, mas se nós analisarmos, nós damos muito mais valor aos problemas do que aquilo que acontece de útil e de bom em nossas vidas. Então, quando os espíritos falam que 3% de toda a população mundial está ainda voltada para o lado que não é o bem, vocês podem dizer que é muito pouco, não é verdade? Nós podemos considerar. Mas 3% de 7 bilhões de habitantes, quanto que é? 210 milhões de habitantes. Quer dizer, numa estatística percentual, é pequena. Mas como o planeta acolhe tantas almas, né? Acolhe tantas almas e vai acolher muito mais, e não vai faltar espaço para ninguém, você não precisa se preocupar. Existe um estudo que se a população mundial projetada para o ano de 2025 caberá toda no estado do Texas, nos Estados Unidos. Morando em casas confortáveis, terreno de 20 por 20, com casa, com piscina, com tudo. Porque todo mundo poderia estar morando lá e o resto poderia estar servindo para plantar, para produzir outras coisas mais. Agora, esses 210 milhões é o que fazem barulho. 210 milhões é uma população do Brasil. Né? Uma população do Brasil. Mas nós somos maioria. Nós somos o restante. Né? Nós somos aqueles que têm a obrigação
de, através da nossa fé, da nossa convicção e do nosso trabalho em benefício do próximo, em benefício daquele que ainda está subindo naquela escada, que nós temos que dar as mãos, como alguém está nos dando a mão nesse momento, como a espiritualidade nos dá a mão, como aquela figura que nos trouxe ao centro espírita nos deu a mão, como aquela figura que foi o nosso expositor de doutrina há tanto tempo atrás nos deu a mão. Então nós temos essa obrigação, nós temos esse dever. E a civilização, ela aumenta de acordo com as suas necessidades. E as suas necessidades sempre serão cumpridas, sempre serão supridas através do trabalho. O que não pode faltar, né, o que não pode faltar à humanidade é justamente a oportunidade. A oportunidade. E essa oportunidade só pode ser criada segundo as nossas ações, segundo aquilo que nós possamos realizar. Né? Então, nós temos aquilo que para nós é necessário e que também é supérfluo. Se nós nos atermos à necessidade, a necessidade não é só viver com a roupa do corpo ou simplesmente ter o essencial para se alimentar. A nossa necessidade, ela pode ser expandida, desde que nós respeitemos também que outras pessoas precisam viver e têm necessidade. Né? Então, se não, como diz aqui, só relembrando o que diz a mensagem, né? O trabalho é valiosa atividade que oferece e realiza credenciais para a subida árdua ao Criador. O trabalho que sustenta a produção, que apoia o consumo e que nos dá a oportunidade de estarmos ocupados. O que acontece conosco? O que nós temos que trabalhar? Nós temos que trabalhar não somente e necessariamente o lado material. Nós temos que trabalhar principalmente o lado espiritual, a nossa evolução. Desde que nós trabalhemos a nossa evolução, nós estaremos progredindo. Nós seremos recompensados sempre com tudo aquilo que fizemos de bom. Você pode dizer, poxa vida, mas eu faço tanto aqui, eu não recebo. Mas está recebendo porque estamos nos ressarcindo daquilo que nós deixamos de fazer em outras encarnações, daquilo que nós deixamos de realizar, daqueles compromissos que nós assumimos e não fizemos. E nós assumimos tantos compromissos, como eu disse no início, que nós não temos condições de cumprir todos. Nós encarnamos com um carnê assim, dessa grossura, na verdade. Isso porque o planejamento encarnatório, né, nosso, feito no Ministério da Reencarnação, nos alivia a nossa carga. Porque nós queremos sempre mais para poder realizar. E nós, aquilo pouco que nós trazemos, nós ainda levamos muito de volta. Muito de volta. Então nós temos que nos empenhar muito. Não que você tenha que levar uma vida assim completamente alheia ao mundo existente. Não. Nós temos que levar uma vida normal. Como aqui diz assim, nós temos que ter paz na alma. E nós só vamos ter paz na alma à medida que nós realizamos aquilo que nós entendemos que é correto, que o Criador nos oferece através dos seus ensinamentos, que Jesus nos trouxe através da sua filosofia, que Jesus nos trouxe através dos seus ensinamentos e de seus exemplos também. Né? Diz aqui ainda os nossos amigos espirituais, né, que o trabalho aperfeiçoa a sua inteligência. É uma realidade. A história da vaquinha. O homem só tirava leite da vaca, bebia, vendia. De repente não tinha mais a vaquinha. Aí desenvolveu inteligência. De que forma? Buscando o seu autossustento, buscando alguma coisa a mais. E com isso, o que ele fez? Ele promoveu o progresso, não somente dele, mas daqueles que estavam com ele, daqueles que o cercavam. Então o progresso aperfeiçoa a inteligência. O trabalho também nos traz um bem-estar. Vocês já pensaram, já avaliaram, por mais árduo que seja o trabalho, se nós deixássemos de trabalhar? Aquele que só dá valor àquele que não tem a oportunidade de trabalho. Só dá valor. Hoje nós temos, infelizmente, no nosso país,
mais de 11 milhões de desempregados. Mais de 11 milhões de gente procurando um trabalho, procurando o que fazer. Né? Então, veja a oportunidade bendita que nós temos quando nós temos algo a fazer. E nós sempre, parece que nunca se está satisfeito na realidade. Né? Mas a questão da insatisfação ela deve ser burilada, porque a insatisfação não deve ser uma coisa perniciosa, deve ser algo que se adquire para o progresso, ou seja, não estou satisfeito nesse patamar, quero ter um patamar melhor, e para isso precisa desenvolver a inteligência, o trabalho, né? E fazer por merecer aquilo, como no próprio mundo espiritual. Vocês lembram todos vocês assistiram o filme Nosso Lar, e muitos leram o livro Nosso Lar. Né? O que acontece com o André Luiz? O André Luiz, quando desencarna, é resgatado no umbral, está lá na casa da Dona Laura, acolhido lá, né, com aquela sopinha gostosa, com o Tobias, com o Lísias, todo mundo lá, né, tá tudo certinho, bonitinho, né. O que ele quer fazer? Ele era médico aqui. Ele queria ser médico. Eu sou médico agora, você é médico também aqui. O que acontece com ele? Ele começa limpando, ele só adquire a consciência do trabalho, da necessidade, do prazer do trabalho, a hora que ele vai lá limpar as câmaras, vai lá trabalhar na faxina daqueles fluidos, né, que são dispersados, aqueles maus fluidos na câmara de passes. E vai gradativamente. E não se tem notícia também que André Luiz, não tivemos, pelo menos, de que se tornou um médico que, através de algum médium, faz operações espirituais ou coisa assim. Parece que ele continua trabalhando ainda num outro sentido, não é verdade? Então, esse é o verdadeiro valor, saber dar valor daquilo que se faz. Né? Quando se chega aqui no centro, né, muitos de nós aqui, quarta-feira nós somos encarregados aqui, faz o trabalho normal, chega, faz a faxina, tira o lixo, não é só fazer palestra aqui, não é só falar com vocês. Né? Vai lá, tira o lixo, varre, joga os copinhos fora, coloca as coisas no lugar, vai ver se está tudo certo. Né? É isso daí engrandece, isso traz alegria, traz satisfação. Né? Os espíritos dizem que quando nós temos que observar também que o nosso bem-estar, ele está ligado também a toda a natureza, né? A preservação da natureza, ao trabalho que nós temos que fazer para preservar a natureza e o meio ambiente. Né? Hoje nós damos valor para isso. Aqueles que têm um pouquinho mais de idade aqui, né? Que são poucos, né? Que são mais jovens aí, né? Aqueles que já passaram dos 70, como eu, né? Lembra, nós não se dava valor a isso no passado. Não se trabalhava nesse sentido. Hoje a gente sente prazer em fazer uma coleta seletiva. Nós sentimos prazer em fazer alguma coisa que torna o ambiente melhor, o nosso meio ambiente. Sentimos prazer em cuidar das plantas, dos animais. Né? Se bem que, na verdade, parece que é eles que cuidam de nós, né? Não nós cuidamos deles, né? Pela evolução já existente, né? Hoje nós temos uma evolução muito grande com relação aos nossos irmãos animais. Então nós temos esse prazer, esse é o trabalho que nós temos que preservar. Por quê? Porque nós estamos preservando aquilo que nós vamos encontrar quando reencarnarmos aqui. O que Jesus fala no Sermão do Monte? Que os bons herdarão a terra. Mas não é que nós vamos herdar um pedaço aqui, nós vamos ter herança, ter casa, ter chácara em Atibaia ou coisa assim. Nós não vamos ter isso daí, não. O que nós vamos ter na realidade é esse planeta que nós estamos trabalhando. Sem nos preocuparmos demasiadamente com aquilo que ocorre, com aqueles espíritos equivocados, com aqueles 3% de espíritos equivocados. Nós vamos dizer, poxa vida, mas a nossa cidade é uma cidade confusa, não se tem segurança. O mundo já passou por situações piores. O mundo já passou por guerras, por conquistas,
nós já encarnados naquela oportunidade, 2, 3 encarnações atrás, quem sabe o que nós fizemos? Ainda bem que não sabemos, né? Graças a Deus temos esse esquecimento. Então, hoje nós temos aquilo que nós merecemos, nós estamos onde deveríamos estar. Na quarta-feira, teve um irmão aqui que estava presente e falou justamente que estava aqui, coincidentemente naquele dia, ele estava estudando a teoria do trabalho. Né? Naquele dia exatamente que ele saiu do colégio, estava estudando a teoria do trabalho. Ele estava dizendo, olha, na Noruega, as pessoas têm assim, todo trabalhador tem o seu valor. E o ganho, o salário, não tem muita diferença. Isso também acontece na Suécia. Né? Bom seria se fosse assim aqui, não é verdade? Mas será que nós teríamos essa oportunidade do nosso desenvolvimento intelectual, nosso desenvolvimento moral, nosso desenvolvimento de fraternidade? Já pensou se não tivesse? Como é que nós iríamos exercer a fraternidade se não existisse aqueles que necessitam da nossa fraternidade? Como é que nós iríamos exercer esse tipo de trabalho? Por outro lado, existe uma situação muito tranquila, como também em outros países, né? Como nos Estados Unidos também, um caixa de supermercado ganha suficiente para pagar o aluguel de uma casa, para ter uma boa alimentação. Né? Existem outros países assim, mas não tem esse sentimento de espiritualidade que nós temos. Quando que num centro espírita tinha-se uma plateia muito boa, muito consistente, a busca de conhecimento, não só de consolo, porque o centro espírita as pessoas vêm à busca de consolo também, através das suas necessidades, mas de conhecimento também. Quando que isso ocorreu no passado? Hoje nós estamos numa fase que o espiritismo é o espiritismo do esclarecimento, e através do esclarecimento nós temos a oportunidade da nossa evolução. Né? E assim, meus queridos irmãos, nós vamos com uma mensagem, terminando com uma mensagem de Meimei, que diz o seguinte: com o trabalho obtemos muitas bênçãos e benefícios. É pela bênção do trabalho que podemos esquecer os pensamentos que nos perturbam, olvidar os assuntos amargos, servindo o próximo no enriquecimento de nós mesmos. Com o trabalho melhoramos nossa casa, engrandecemos a terra que a providência divina nos situou. E que Jesus nos abençoe e que tenhamos assim muita paz, muita harmonia e que quando retornarmos aos nossos lares podemos encontrar essa mesma paz, essa mesma psicosfera maravilhosa que nós desfrutamos aqui na nossa Casa do Caminho. Obrigada, José Roberto. Agora chegou o horário. Aqui nós estamos um pouquinho estourados aí no horário. Passou um pouco. Passou um pouco. Alguém gostaria de fazer uma colocação? Uma perguntinha? Eu quero. Seu Américo sempre quer. Para, seu Américo. A nossa tecnologia modifica o nosso sistema de vida, a nossa evolução, né? Mas por que isso aí? Porque Deus mandou essa tecnologia para nós, para termos essa transformação da Terra, a evolução. É a lei do progresso, né? Está nas leis morais. Está nas leis morais. Não, aí é porque para mais espíritos reencarnarem aqui e terem uma vida mais prolongada, não precisarem reencarnar outra vez. Tem esse lado também, né? Felizmente, né? Eu tenho 71 anos assim, e falam que todos nós sabemos, né, dos mundos espirituais constituídos que não são paraísos, né? São simplesmente colônias espirituais, né? É excelente o que nós vimos no filme, né?
tem que ler nas obras de André Luiz, coisa maravilhosa, né? Mas eu, sinceramente, eu não tenho muita pressa. Eu quero ficar um pouco mais aqui, né? Pois não. Você falou muito da natureza. Um dos meus trabalhos é exatamente com essa. Às vezes eu fico muito entristecido que ainda, nesses momentos que nós temos pouca natureza, eu mesmo, eu acredito também que faço parte dessa, não consigo preservar o tanto que deveríamos preservar, né? É muito triste essa obra de Deus, tão linda que nós temos, muito poucas pessoas dão esse valor, né? A hora que você falou isso da natureza, dos animais, me veio isso à cabeça, né? Muito me deixa entristecido que poucas pessoas têm essa consciência. Mas veja bem, o fato é o seguinte, é que se você analisar com a evolução do tempo, né, se nós falarmos há 15, 20 anos atrás, não se tinha essa consciência que nós temos hoje. Por que se tem essa consciência? Porque existem as consequências da má preservação. Poluição de água, por exemplo, não se tinha preocupação de se poluir. Então, a tecnologia. Hoje nós temos essa necessidade, essa preocupação de preservar os mananciais, de preservar as matas. É claro que tem esses 3% desses espíritos encarnados que não têm muita consciência, eles não ligam para isso, inclusive destroem. Mas a natureza é pródiga, a natureza se repõe rapidamente. E o mundo está em transformação. O mundo se transforma, né? Hoje você falou da natureza, vamos falar um pouquinho. Aqui nós estamos adiantados, isso dá muito tempo para falar. Mas dos animais. Quando é que nós tínhamos essa preocupação com os animais? Antigamente, cachorro era uma coisa que no quintal se chutava o cachorro, maltratava. Hoje o cachorro é um membro da família, um gato, um passarinho, um papagaio, né? Por que nós temos essa, não só porque temos a consciência da preservação, porque principalmente aquele que conhece a doutrina espírita sabe que nós passamos pela fieira da evolução do princípio interno. Não que nós tivéssemos sido papagaio ou cachorro ou coisa assim, não é isso não, hein? Pelo amor de Deus. Nós somos espíritos no momento em que nós somos dotados da consciência, da razão e do livre-arbítrio, aí nós encarnamos o ser primitivo. Aí sim nós somos espíritos, né? Mas essa experiência, né, do princípio inteligente de forma grupal, individual, da evolução que se dá em outras orbes, né? Outras orbes, nós estamos falando de quantos bilhões de galáxias que existem, né? Então, nós temos essa consciência. Eu realmente sinto que essa consciência existe e isso traz muita felicidade para quem chega a esse ponto de consciência. Eu acho que nós, inclusive eu, às vezes falta a consciência nós temos, falta a prática às vezes, né? Mas o campo de trabalho está aí, a gente tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Hoje nós temos centro espírita que atende só animais, a SEAMA. Eu levo o meu amigo lá, sou tutor, não pode falar que é dono do animal, sou tutor no animalzinho, meu amigo, né? Falando de animal, deixa eu só fazer um relato. Ontem eu estava até conversando hoje antes da palestra. Eu tenho um trabalho que um dos trabalhos nessa área é a reintrodução dos animais silvestres. A emoção daqueles animais, poderem pegar uma terra, poder sentir. Maravilhoso. É uma coisa maravilhosa. Maravilhoso. Ontem, realmente, em cima disso, ontem foi feita uma estrutura grande aí de 9 animais. Eu tive agora, recentemente, voltei semana passada da Índia, né? E lá o animal, ele anda na rua, assim, entre os seres humanos, assim, é respeitado. E ninguém atropela uma vaca, ninguém atropela um cachorro, macaco anda por tudo quanto é canto, né? Mas nós não queremos, nós não queremos exatamente isso, nós queremos a coisa ordenada, né? Tá bom. Obrigada, José Roberto. É que nós estamos em cima da Jesus abençoe a todos nós. Então vamos nos conectando novamente. Agora chegou o momento de doar
essa doação que vai para todos aqueles que, como nós, estamos aqui, agradecidos pelo nosso trabalho, pelo nosso pão de cada dia. Obrigado, Mestre Jesus, por essa oportunidade bendita que o Senhor nos dá, por essa oportunidade de estarmos aqui, nesse aprendizado da noite. Queremos lembrar também desses que se encontram à procura de um emprego, com seus currículos sendo oferecidos pela internet, por todos os meios de comunicação, que eles possam ser abençoados com essa oportunidade de um trabalho, de uma elevação de autoestima. Lembramos também desses jovens, dessa exploração da mão de obra infantil, dessas crianças que se encontram sendo usadas para ganhar o pão daquele que às vezes não está apto, não está em condições, ou um desequilíbrio, ou qualquer momento, qualquer modo que esteja na sua residência, e usem essas crianças para fazer essa arrecadação. Que o Pai Maior possa envolver cada uma delas nesse instante, aliviando, trazendo a alegria da criança, o brincar, tão necessário nessa fase, Pai. Lembremos também de todos os nossos idosos que se encontram já poupados desse trabalho, né? Que ele possa ser envolvido também. Tem ainda muitos idosos que se encontram ainda em trabalho que tão necessário para a sua mente, para o seu corpo físico, que ele possa ser ajudado também nesse instante. Vamos vibrar por essa casa que auxilia essas famílias também. Que esse trabalho que nos é dado, nos é permitido, possa ser cada vez mais ser agraciado com mais trabalho para nós aqui nessa casa, mais auxílio, que nós possamos compartilhar do que nós temos, do que na nossa mesa hoje é um pouco mais farta, que nós possamos compartilhar com esses amigos que aqui vêm buscar essa ajuda, Mestre. Obrigado, Senhor, por tantas experiências vividas aqui nessa noite, tanto conhecimento aqui, que o Senhor nos concede essa bênção, essa gratidão por tudo isso que foi nos dado aqui essa noite. Obrigado mais uma vez, que assim seja. Então agora nós vamos passar para os passes, e obrigado pela presença de todos, que assim seja.